E aí esse estudo, ele vai buscar investigar alguns dos tópicos que poderiam estar construindo esse bem-estar financeiro. E aí ele discute justamente essa questão do conhecimento. O conhecimento objetivo, ele é um conhecimento que efetivamente protegeria decisões iguais a do Antônio? Ou não? E aí ele analisa tanto conhecimento objetivo quanto conhecimento não objetivo. O que é o conhecimento objetivo? Eu sei o que é a taxa de juros, eu sei o que é a inflação, eu sei qual é o efeito que os juros compostos fazem ao longo do tempo. Eu entendo o que é um financiamento, eu entendo o que é um price, o que é um tipo de cálculo, né, em relação a empréstimos. Eu entendo como que é o cálculo do saque, que é quando eu vou fazer um financiamento. Eu entendo o que é um CDB, um LCI, um LCA. Então, são conhecimentos básicos de finanças que não são difíceis de serem compreendidos e que qualquer busca que tu faça aí no YouTube, tu vai ter acesso a todas essas informações. E o conhecimento subjetivo que ele discute aqui no artigo é o quanto tu acha que, frente aos teus pares, tu sabe de finanças? O quão seguro tu te sente em relação à tua capacidade de cuidar do teu dinheiro? Então, o conhecimento subjetivo parte da minha percepção em relação ao meu conhecimento e não o meu conhecimento propriamente dito. E aí ele queria entender se isso geraria distinções entre aqueles que têm mais ou menos bem-estar financeiro. Será que aqueles que têm mais conhecimento técnico se saem melhor no bem-estar financeiro? Ou será que aqueles que têm conhecimento subjetivo se saem melhor? Mais para frente eu digo a resposta. Primeiro eu vou dizer quais são todas as variáveis que eles investigaram. Então eles investigaram essas duas, né, conhecimento financeiro objetivo e subjetivo. Investigaram um comportamento prudente. Então o quanto o comportamento prudente ele realmente compra o bem-estar financeiro. O que é o comportamento prudente? Eu controlar as minhas finanças, eu saber quanto eu ganho, quanto eu gasto, eu ter consciência de consumo, eu investir, eu ter uma poupança, uma reserva. Eu pensar no meu futuro, eu não usar exacerbadamente cartão de crédito, eu não fazer 1000 parcelas, eu não fazer 1000 empréstimos. Isso tudo são comportamentos prudentes. E ele queria saber, será que ter estes comportamentos prudentes compra bem-estar financeiro? E por fim, mas não menos importante, se ter mais dinheiro também compra mais bem-estar financeiro. E ele foi desenvolvendo todas essas discussões, trazendo que a importância do tema, de olhar não só para conhecimento objetivo, mas para conhecimentos subjetivos e outros aspectos, parte justamente do pressuposto de que tu saber não é garantia de ação coerente, de ação adequada. Eu posso saber, mas isso pode não me garantir um bom comportamento. Exemplos disso. Pega pessoas que trabalham em bancos. Eu já atendi vários clientes que são bancários, tanto quando eu dava mentoria individuais quanto em grupo. Hoje também a gente tem o grupo de mentorias, né, do Mais Que Finanças, em que nós oferecemos exatamente o mesmo tipo de serviço que eu oferecia lá atrás. Eu oferecia, mas eu montei um time para que ele pudesse oferecer esses grupos de essas mentorias individuais. Então, hoje, se tu quiseres ser atendido individualmente e conduzido com todo esse arcabouço de finanças comportamentais e ainda ter todo o direcionamento meu, né? Porque eu acompanho cada caso, eu direciono os mentores, eu converso todos os dias com eles, nós temos reuniões semanais. Então, se você quiseres ter um acompanhamento direcionado em relação a isso, tem um link aqui na descrição que você pode colocar no formulário o seu nome e a gente vai entrar em contato para entender o seu caso, entender o que seria mais adequado, qual é o profissional que seria mais adequado e começar a metodologia PAI, que foi a metodologia que eu desenvolvi para a aplicação das mentorias. Então, se você quiser, é só se cadastrar aqui. E aí, partindo disso, né, partindo dessa construção, por que eu entrei nesse tópico? Porque eu já atendi muitos bancários e que eles têm todo o conhecimento, eles lidam diariamente com isso. Com dívidas, eu peguei um caso uma vez de um que fez, eu perguntei, tá, mas como que tu conseguiu estar numa condição assim, né, de dívidas? E ele disse, bom, Jéssica, o que acontece? Nós temos muito acesso a crédito. E como a gente sabe de todos os direcionamentos, assim, né, como a gente tem acesso e nós sabemos como
fazer mais empréstimos, né? Nós sabemos quais são as oportunidades, entre aspas, que vão surgindo. Eu fui pegando empréstimo. Fui pegando empréstimo porque tem uma facilidade muito grande de pegar empréstimo, principalmente quando tu é um gerente de um banco. E aí eu fui pegando empréstimo, fui fazendo viagem, fui fazendo empréstimo, fui fazendo viagem, fui fazendo empréstimo, fui fazendo viagem. E hoje, se tu me perguntares o tamanho da minha dívida frente com o que eu gastei, a minha dívida é infinitamente maior do que efetivamente eu gastei. Porque eu fui fazendo empréstimo, aí eu fui fazendo negociação em cima de negociação, e isso virou uma grande bola de neve que hoje consome boa parte do meu salário, porque todos os empréstimos são atrelados ao meu salário, que é uma coisa que facilita muito também com que as pessoas que trabalham no banco acabem pegando empréstimos. Então, olha que loucura, né? É um cara que sabia muito, entendia, dava palestras sobre finanças, ensinava todo o seu time, porque ele era o gerente do banco, e ele mesmo estava extremamente endividado. E aí isso é uma coisa muito complicada. Por quê? Porque isso gera uma sensação de culpa, isso gera uma vergonha frente aos outros absurda. Então ele nunca falou sobre isso com ninguém. Então, o simples passo de ter a coragem de falar comigo e dizer assim, Jéssica, eu tô nessa condição, de me abrir todos os descritivos da dívida dele e me mandar, olha, são essas as dívidas que eu tenho. É essa a minha condição atual. Isso já é um baita passo. Só que isso também é uma evidência extremamente prática de que conhecimento não é suficiente, que é uma coisa que a gente discute aqui interminavelmente, quase, né? Por quê? Porque eu quero fazer com que vocês aprendam a pensar. Porque a técnica, ela é fácil. O difícil é tu aprender a pensar. E é isso que eu me esforço para conseguir gerar aqui. Que tu tenha capacidade de análise crítica sobre os teus próprios pensamentos. E a partir disso, sobre as tuas próprias decisões. Então, que tu não seja uma pessoa que tem um baita conhecimento, mas que tem uma vida completamente abaixo do que se espera em termos de bem-estar financeiro. E aí, o estudo, ele parte exatamente dessa discussão, de que esse conhecimento, ele não é garantia, né, de ação adequada. E aí ele traz vários aspectos dentro dessa discussão, de fatores psicológicos que estariam influenciando nessa não ação aderente àquilo que se sabe. Eu sei, mas eu não ajo como eu sei. Por quê? E aí tem vários tópicos, né? Dentro da formação em finanças comportamentais, a gente discute todos esses aspectos. E aí os que ele trouxe aqui, que inclusive há mais aspectos do que ele discutiu dentro do artigo, mas tem desde autocontrole. Então, a tua incapacidade de lidar com a decisão, de resistir a uma tentação no presente, diante de uma espera maior para ter algo lá na frente, então a tua priorização constante por atender o teu desejo e ceder à tentação momentânea, isso faz com que muitas vezes tu tenha o conhecimento, mas tu vai te autoconvencendo, então tu vai pensando, nossa, mas tá tudo bem, é só dessa vez, depois eu dou um jeito, eu sempre dei um jeito, eu sempre consegui passar, resolver, então eu vou resolver mais uma vez. Então, autocontrole é algo que é um dos fatores determinantes para a construção desse bem-estar financeiro. Percepção de autoeficácia, depois, quando o artigo discute as questões do conhecimento financeiro subjetivo no impacto do bem-estar, eu vou voltar a esse tópico. Conscienciosidade, né? As pessoas com maior nível de conscienciosidade, que é o traço de personalidade mais disciplinado, organizado, isso também aumenta bem-estar financeiro. Locus de controle interno, então tu não ficar pensando que o que acontece na tua vida é em decorrência dos outros. Ai, mas é porque a economia está indo mal. Ah, mas é porque a inflação subiu. Ah, mas é porque no meu contexto, na minha cidade, caramba, se fosse por causa do contexto da tua cidade, por causa da economia, ninguém podia viver bem. Então, esse senso de realidade nós temos que ter. Se eu olho para a minha condição e eu comparo com uma outra pessoa que tem uma vida muito próximo da minha e ela tá bem e eu tô mal, significa que o problema não é a condição externa.
Significa, ai, Jéssica, mas isso me gera uma autocobrança enorme. Não, não é para gerar autocobrança. É para gerar senso de realidade. É para te parar de achar que o problema está fora e entender que ele pode estar dentro. Nos teus pensamentos, nas tuas emoções, nos teus traumas, na tua falta de autocontrole, na tua falta de autoeficácia, nas tuas crenças centrais. E isso, o que eu julgo que é mais interessante ainda nesse tópico, é que isso não é para potencializar a autocrítica, mas é para que tu olhe para ti mesmo com verdade. Olha para ti com verdade, quem eu sou e o que está dentro do meu controle. Tem um episódio aqui que eu falo só sobre isso. E eles discutem isso no artigo também, de que as pessoas que têm locus de controle interno, ou seja, que elas têm mais essa predisposição de olhar e dizer assim, isso é minha responsabilidade, eu vou dar jeito, que essas pessoas acabam tendo um melhor resultado de bem-estar financeiro. Orientação temporal também, a questão de imediatismo, né, desconto temporal, então é sempre a priorização do prazer hedônico imediato, e tudo isso são fatores psicológicos que têm um peso muito grande no comportamento. Muito maior, inclusive, do que o conhecimento técnico. Então, esses aspectos, eles vão trazendo um peso para o comportamento que quando eu vejo, eu tenho conhecimento, mas eu vou me desviando do que deveria fazer, porque tudo isso foi me puxando, tudo isso foi me puxando. E quando eu vejo, eu tô com uma bola de neve gigantesca que eu já não consigo mais nem sair daquele contexto. O que está acontecendo aí? A pessoa se perdeu dela mesma. Então, a base da discussão do artigo, ela parte desta pressuposição. Construir bem-estar financeiro não vai acontecer, ou seja, construir bem-estar financeiro não é possível quando o foco está apenas no conhecimento. Porque tu precisa se olhar, tu precisa se entender, tu precisa construir esse alicerce que o Antônio não construiu.